Amigos, muito boa noite. Saudações estratégicas. Sejam muito bem-vindos à conferência de número 18 do GEASD, Grupo de Estudos Avançados de Segurança e Defesa. Esse grupo foi criado para reunir pessoas com o propósito de troca de conhecimentos e informações estratégicas. E hoje nós recebemos Cláudio Andrade Rego, orientador estratégico do Centro de Instrução de Gestão de Sigilos, diplomado pela ADSEG de Minas, membro da Fundação de Altos Estudos de Política e Estratégia da Escola Superior de Guerra. E como apresentadores temos Anderson Moura, responsável pela segurança de multinacional no segmento do setor de energia, e eu, Suleiman Oliveira, gerente de segurança em empresa multinacional no setor de tabaco. Pessoal, super importante, quem ainda não se inscreveu no canal, peço que se inscrevam, ativem as notificações, aquele sininho, para ficarem dentro das nossas novidades. Anderson, passo a palavra a você para que faça a sua saudação inicial e em seguida faça a primeira pergunta ao nosso convidado. Anderson, a palavra é sua. Obrigado, Suleiman. Boa noite. Boa noite, Cláudio. Prazer falar contigo. Boa noite, amigos. Mais uma noite de troca de conhecimento. Realmente um convidado com muita qualidade, com muita informação aí para contribuir com a gente. Cláudio, vou passar a palavra para você que você possa se apresentar e, na sequência, eu faço a primeira pergunta. Boa noite, Cláudio. Boa noite, estão me ouvindo bem? Bem. Perfeito. Boa noite. Acho que a apresentação da Suleiman está bastante completa, né, no que a gente precisa para hoje aí. O mais importante realmente é essa questão toda voltada à orientação, que é o que a gente vai falar, fazendo aqui uma separação, né, do que é o assessor, do que é o orientador, do que são as áreas de informação, da tomada de decisão. Acredito que a gente vai caminhar muito bem nisso aí hoje. Maravilha, Cláudio. Bom, vou puxar o nosso tema principal aqui. Cláudio, por que adotar a orientação estratégica na tomada de decisões? Acho que é a pergunta central, né, do que a gente vai conversar aqui. Sem dúvida, é fundamental começarmos por isso aí. Nós hoje estamos numa situação, elaborando um pouco a resposta, né? Nós hoje estamos numa situação interessante em relação à quantidade de informações. Ninguém duvida que nós estamos aí numa superdosagem de informações. O decisor ele tem uma dificuldade muito grande em tomar decisões, pela quantidade de informações que ele tem. Mas vem uma situação que ela não é muito óbvia, é até curioso. Existe um mito, digamos assim, de que quanto mais informações você tem, melhor é a sua decisão. Existe até o jargão que o pessoal utiliza, né? Quanto mais informação, mais você reduz a incerteza na tomada de decisão. E isso é algo que na prática você não vê. Você vê exatamente o contrário. Eu utilizo uma imagem para mostrar isso, que é a imagem de você se servindo num self-service. Imagina um restaurante, um buffet, e você está ali naquela fila na hora do almoço, e qual que é a visão mais comum que você tem? É a fila não andar. Você está ali na fila com o prato na mão, aguardando o seu momento, a fila não anda, e quando você presta atenção, alguém está parado ali na frente, tentando escolher, naquela quantidade imensa de opções, o que é o mais interessante naquele momento. E a pessoa fica sem saber se pega um, se pega outro, se pega aquele outro. E quando ela está quase decidindo, chega lá a cozinheira com mais uma travessa de mais alguma coisa, ele para de novo, olha para aquilo ali, verifica se é o melhor e assim vai. Na verdade, quanto mais informação você dá para uma pessoa, pior é a capacidade de decisão dela. Você está colocando mais e mais volume. E é só pensar num computador, nosso cérebro é igual a um computador. Se você colocar muito volume, mais volume, for acrescentando volume, você tem que trocar, inclusive, de computador. Daqui a pouco ele não consegue fazer com que aquele ali funcione. Então, ao contrário desse mito de que quanto mais informação, melhor será a decisão, na realidade, quanto mais informação, pior será, mais difícil será a decisão. Não digo que ela será pior, mas você está complicando a vida do tomador de decisão. Um ponto que a gente coloca nisso aí também é o seguinte: você tem em toda empresa uma área, que é uma área de pesquisa, uma área de informação, a chamada área de inteligência, que se presta a fornecer ao tomador de decisão aquelas informações que são chamadas estratégicas, ou seja, de longo prazo, grande impacto, e
ele utiliza isso de uma maneira muito importante. Todo tomador de decisão com quem eu já conversei de muito alto nível, ele sempre fala o seguinte: às 8 horas da manhã, quando eu chego para trabalhar, tem um relatório de inteligência na minha mesa. Eu me lembro claramente de uma autoridade, que é muito importante, comentando o seguinte: Cláudio, eu acordo de manhã, tomo café, lendo pelo menos 2 jornais e ligo na televisão e deixo ali o noticiário e fico ouvindo o noticiário. Quando é uma notícia mais importante, eu paro e presto atenção. Vou para o trabalho ouvindo rádio de notícia 24 horas. Eu chego no trabalho com a cabeça estourando de informação. Eu já não aguento mais. Por quê? Porque um jornal fala uma coisa, outro fala outra. A televisão fala uma terceira. O rádio dá uma quarta versão. Eu já não sei qual é a verdade. Eu já não sei exatamente o que significa aquilo que eu ouvi. E eu ainda chego, tenho ali um relatório para ler. O que eu faço? Ponho na gaveta, não leio, elogio quando encontro o pessoal nos corredores ou em algum lugar, elogio, um trabalho excelente, maravilhoso, e no final de semana, sexta-feira, eu jogo no lixo. Porque se eu ler aquilo ali, eu fico louco. Eu fico completamente incapaz de tomar qualquer decisão. E aí é que você pega o exemplo histórico, e aí eu chamo a atenção de vocês para a data do que eu vou colocar como exemplo aqui. 1939. O que aconteceu em 1939? Segunda Guerra Mundial. Quando a Segunda Guerra Mundial começou, o presidente dos Estados Unidos, que era o presidente Roosevelt, ele começou já de imediato a imaginar o seguinte, que o presidente ele tem que ter essa visão, ele tem que enxergar o que vai acontecer, não o que está acontecendo. Tempo real é irrelevante para o tomador de decisão. Antecipação é que é fundamental para ele. Tempo real é você olhar pela janela e o avião está a 2 minutos de bater no seu escritório, como foi no 11 de setembro de 2001. Não adianta tempo real. Você olha pela janela, está vindo um avião ali, eu vou fazer o quê? Estou no 30º, 108º andar, você vai morrer. Então a informação em tempo real ela não tem função para o tomador de decisão e sim antecipação. Antecipando o que provavelmente aconteceria, ele verificou o seguinte: os Estados Unidos provavelmente vão entrar nessa guerra. A guerra vai ser longa, vai ser grande, vai ser pesada, e a gente vai, de alguma maneira, entrar nisso aí. Quando eu pedir uma informação, eles vão me dar um caminhão de papel, porque todos os departamentos dos Estados Unidos vão responder, todos os países aliados, estrangeiros, amigos, vão responder, as embaixadas, os adidos militares, todos eles vão responder, e eu vou ter, para qualquer pergunta minha, uma quantidade de papel absurda, e eu não tenho condição de ficar avaliando. E, muito claramente, ele tinha a noção de que ele não é um analista, ele é um tomador de decisão. O que ele fez nesse momento? Antes de entrar na guerra, veja a visão do presidente, que é o que você precisa ter para chegar nesse posto. Ele convocou um coronel, que era herói da Primeira Guerra, o coronel Donovan, e nomeou-o coordenador de informação, Coordinator of Information. Ele criou esse cargo. Ele mandou um memorando para todo o governo dos Estados Unidos, dizendo que essa atribuição dava a credencial ultra secreta para ele, então ele poderia pedir absolutamente qualquer informação a qualquer um, sem ser questionado. E, obviamente, já também verificando que haveria uma reação muito grande de quem tinha acesso a ele, porque todo mundo perderia acesso a ele. O FBI, Departamento de Estado, todos os outros departamentos que tinham a vantagem de conversar com o presidente não conversariam mais. Então haveria eventualmente até uma sabotagem a esse trabalho. O que ele fez? Ele colocou o filho para trabalhar com o coronel Donovan. Então, dentro da coordenação de informação estava o filho do presidente dos Estados Unidos. Então era difícil você questionar isso. Ou seja, a partir daquele momento, qualquer informação que o presidente dos Estados Unidos precisava, ele pedia para uma única pessoa. A mesma pessoa, o tempo todo. Essa pessoa ia em todos os lugares, fazia o trabalho de análise que era necessário, e entregava para ele a informação que ele precisava no tempo que ele determinava. Olha, eu preciso saber isso, eu tenho 2 horas, ou eu tenho 2 dias, ou eu tenho 1 semana, eu tenho até o final da tarde. Ele e a equipe dele trabalhavam nisso para entregar para o presidente informação. Ou seja, você coloca numa estrutura única em 1939. Você conhece alguma empresa hoje que faz isso? Eu conheço pouquíssimas.
Isso foi feito em 1939. Até hoje o pessoal não aprendeu a lição de ter alguém que coordene a informação. Aí nós tivemos o ataque a Pearl Harbor em 1941. Com esse ataque, a questão foi colocada em xeque no seguinte sentido: como é que o país que mais investe em plena guerra, naquele momento estava para ser já o líder, né, o comandante em chefe de todas as forças aliadas, porque a Europa estava destruída, só sobraram os Estados Unidos para tomar conta daquilo. Como é que é pego de surpresa, fazendo um investimento de bilhões em sistemas de alerta, sistemas de informação, como é que isso acontece? Foi quando o coronel Donovan solicitou, então, que ele mudasse de coordenador de informação para chefe da OSS. Foi criada uma organização que era o Escritório de Serviços Estratégicos. Esse escritório, ele passava da questão de informação. Ele já não era mais solicitar dados para as agências, compilar e entregar um documento. Ele colocava salto de sabotadores na retaguarda do inimigo, levar equipamento para o pessoal da resistência francesa, enfim, era arma na mão, já era uma coisa diferente. Com o final da guerra, a OSS foi transformada no CIG, Central Intelligence Group, que no ano seguinte virou o CIA, Central Intelligence Agency, que é a CIA, como a gente conhece até hoje. Então, existe na CIA um vício de origem, que é o quê? Ela não mexe só com informação. Apesar de ser uma agência central de sigilos, ela mexe também com questões que ela coloca numa área que ela chama de Diretório de Operações Clandestinas. Então, ela faz incursões armadas, ela faz uma série de situações, e isso é completamente contra a situação de você ter alguém que trabalhe com informação. Onde isso deságua? 11 de setembro de 2001. Ataque às Torres Gêmeas, ataque ao Pentágono, o quarto avião é derrubado, né, ou seja, foram atacados alvos no setor político, alvos no setor financeiro, alvos no setor militar, e estavam atacando agora, o último seria o setor político. Provavelmente o Capitólio, porque a Casa Branca é bem defendida por mísseis terra-ar. Ou pelo menos não era, né? Provavelmente agora eles já têm também. Então você vê o seguinte, de novo a mesma falha. A mesma coisa. Como é que o país que na época gastava 80 bilhões de dólares por ano, 17 agências na sua esfera de influência, só as internas, e como é que você é pego de surpresa com isso? Aí o que eles fazem? Eles veem toda essa questão que está muito deformada desde a época em que uma agência que trabalha com informação também tem uma área de operações, de arma na mão, pegam a CIA, que está no centro, a agência central, levam para a borda e criam em 2004 o escritório do Diretor Nacional de Sigilos, ou Intelligence, né, como é no inglês. Aí você tem uma pessoa que trabalha só com isso. E essa pessoa faz o quê? Essa pessoa, ela todo dia, ela tem uma equipe que todo dia, de 2 às 6 da manhã, trabalha num relatório que é entregue ao presidente dos Estados Unidos às 8 horas da manhã, na primeira reunião dele 6 vezes por semana, que é o relatório presidencial. Às 8 horas da manhã, o presidente dos Estados Unidos, e na verdade, todos os presidentes, todos os primeiros ministros, têm a primeira reunião com o pessoal que passa a madrugada avaliando quais são os assuntos que são do maior interesse dele acompanhar, inclusive com todos os sigilos envolvidos que só o sistema tem. Aí você começa a ter uma pessoa, de novo, aquela questão de 1939, você recupera isso. Você tem alguém que, inclusive, é proativo. Ele não espera o presidente pedir. Todo dia, 8 horas da manhã, o presidente recebe o relatório e cada um gosta de um jeito, né? Um presidente gosta que fale muito, outro gosta que fale pouco, eles têm que aprender muito rápido como agradar. Um gosta de escrito, outro gosta de PowerPoint, um quer ver na tela e por aí vai. Então você resgata, a partir de 2004, com a criação do DNI, essa questão onde você tem uma única pessoa para dar a informação. Essa é a solução? Era até as pessoas começarem a pensar, e isso começou lá atrás de novo, em paralelo a tudo isso que eu falei, em 1953. Em 1953, quem assumiu como presidente dos Estados Unidos foi o general Eisenhower.
E todo presidente que assume, ele coloca uma maneira de trabalho na Casa Branca. E o Eisenhower foi o comandante em chefe das Forças Armadas, né, todas as forças na Segunda Guerra. Então ele colocou um modelo militar. E o que é o modelo militar? O general, para quem foi das Forças Armadas, ou até Forças Auxiliares também, o general não decide. Um general não decide. Um general, quando precisa tomar uma decisão, ele tem uma estrutura chamada Estado-Maior. O que é o Estado-Maior? São os oficiais da máxima confiança dele, eventualmente coronéis ou até outros generais, que ele leva para onde ele for, não importa para onde ele for deslocado, qual o comando que ele assumir, ele leva esse pessoal, porque é o pessoal de extrema confiança dele, é o pessoal que o conhece, e quando ele tem que tomar uma decisão, ele chama esse pessoal e fala, pessoal, eu preciso tomar essa decisão aqui. E eu tenho 8 horas, ou 2 dias, ou, enfim, esse tempo para resolver. E vai tratar de outros assuntos. Porque o tomador de decisão, ele não tem tempo para ficar analisando, lendo, verificando nada. O tomador de decisão não tem papel em cima da mesa. E um detalhe interessante, o tomador de decisão de alto nível não tem nem computador na mesa dele. Você já viu computador na mesa do presidente dos Estados Unidos? Você nunca viu. Nunca viu. Não tem computador, nunca teve. Você pode olhar em qualquer seriado, filme, foto, em qualquer tempo, qualquer momento. Eventualmente, alguém pega um notebook e vai mostrar uma foto, um filme, alguma coisa, tá? Mostra para ele e retira. Mas você não tem um computador com ele digitando. Você nunca viu um presidente digitar num computador, fazer uma pesquisa no computador. Isso não é função do tomador de decisão. O tomador de decisão que tem papel na mesa devia ser demitido. Porque, na realidade, ele está gastando o tempo dele com alguma coisa que tem gente para fazer. Você já reparou no Mark Zuckerberg, que é o presidente lá do Facebook, agora mudou de nome, mas durante os próximos anos será conhecido como a empresa que se chamava Facebook, né? Porque ninguém vai conseguir guardar, né, rapidamente isso aí, vai ser designado dessa forma. Você já viu que ele se veste do mesmo jeito o tempo todo? Você reparou isso? Pode olhar o Zuckerberg, ele pode estar no escritório dele, fazendo uma palestra para 2.000 pessoas, andando na rua para comprar pão. É sempre a mesma roupa. É uma camiseta meio verde, uma calça larga, uma coisa meio bege, e é exatamente a mesma roupa. Um dia alguém prestou atenção nisso. Uma repórter prestou atenção nisso e perguntou o seguinte, escuta, por que você usa sempre o mesmo modelo? E ele falou uma das coisas mais óbvias que ele poderia responder. Para eu não perder tempo escolhendo roupa. O cérebro humano, ele tem uma capacidade diária, ele é um músculo. Ele é algo que você está bombando o dia inteiro. Você não chega no final do dia, nossa, eu estou com a cabeça doendo, não aguento mais, tenho que descansar um pouco e tal. Seu cérebro está funcionando. E pessoas da elite da tomada de decisão percebem com muita clareza que você não pode fazer com que seu cérebro perca tempo com nada que não seja muito útil. Você vai virar para mim e falar o seguinte, o Zuckerberg é um ponto fora da curva. O Obama falou a mesma coisa. Tem uma entrevista do Obama, onde alguém pergunta para ele, está gravado, tá, como é que é o dia a dia dele. E ele responde com muita clareza, eu não sei o que eu vou comer, nem o que eu vou vestir. Quando eu acordo, a minha esposa já colocou a roupa do dia, e quando eu sento para almoçar, ela escolheu o que eu vou comer. Eu fico sabendo na hora. Mas por que só faz isso? Porque eu não posso perder tempo das decisões que eu tenho que tomar, eu não posso ficar preocupado em escolher comida nem roupa. Torna a dizer, decisores desse nível, decisores de elite, percebem com muita clareza que cada segundo de uso do seu cérebro é extremamente caro, é muito valioso. Então você não pode perder tempo com nada. Voltando à questão do general. O general, quando vai tomar a decisão, e tem coisas que só ele pode fazer, ele tem que ficar preocupado com isso que ele vai fazer, ele tem a caneta na mão. Então ele deixa o pessoal de Estado-Maior pensando naquilo ali, vai fazer o trabalho dele, o pessoal analisa aquilo e sempre leva o mesmo padrão. Que padrão é esse? 3 linhas de ação, com a linha de ação considerada a melhor naquela situação e uma breve explicação. Isso está escrito em uma folha de papel. A gente sempre pergunta, né? Quantas folhas você acha que tem um relatório de tomada de decisão? Uma folha. Uma única folha. Às vezes você vai chegar daqui a uma semana
com a solicitação da pessoa, a pessoa nem lembra o que é aquilo. Então tem uma sequência, não é um documento qualquer, é um documento que, inclusive, o documento mais qualificado de todos, ele foi feito há mais de 40 anos, e vem sendo amadurecido por esse tempo, 40 ou 50 anos, pela Universidade de Harvard. Como eu estava dizendo, quando Eisenhower tomou posse, voltando nesse ponto, para a gente fechar, ele fez, então, uma lógica de estrutura na Casa Branca, onde ele tinha um similar a um Estado-Maior. Quando ele precisava de uma coisa, chamava esse pessoal e aguardava essa situação. E aí foi solicitado, ou enfim, de alguma maneira, né, a Universidade de Harvard que começasse a pensar em alguma coisa para amadurecer isso como um sistema. Logo depois do Roosevelt veio o Kennedy. E o Kennedy gostou, uma das poucas coisas que o Kennedy gostou, porque o modelo dele era completamente diferente, era essa questão de tomada de decisão baseada em Estado-Maior. E até como uma homenagem, né, a maioria das pessoas sabe que a faculdade de governo de Harvard chama Harvard Kennedy School, que é a faculdade John Kennedy de governo, em homenagem ao próprio Kennedy, porque ele revolucionou muito o governo. E dentro dessa estrutura é que se criou toda essa questão. Por exemplo, esse relatório que é entregue todo dia às 8 horas da manhã, ele é entregue e explicado para o presidente. Um detalhe interessante que começou com o Eisenhower. Né? Todo candidato a presidente dos Estados Unidos recebe uma versão suavizada desse relatório assim que ele é colocado como candidato pelo partido. Isso é uma coisa que pouca gente sabe. Então, que o presidente recebe esse relatório todo dia, 8 horas da manhã, 6 vezes por semana, é algo mais ou menos já de domínio público. Né? Todos os presidentes do mundo, todos os primeiros ministros recebem isso, para que eles possam começar o dia com as informações sigilosas que só eles têm condição e já começar a entender o que pode vir a acontecer naquele dia, ou o que ele deseja que aconteça e toma iniciativa. Mas os candidatos, principalmente dos partidos maiores, né, normalmente são 2 partidos, assim que eles são indicados e eles são definidos pelos partidos como os candidatos a presidente da República, assim que eles são formalizados, eles já começam a receber o mesmo tratamento. A partir dali, poucos dias depois, é apresentado a cada um deles o seu contato no Escritório Nacional do Sigilo, que às 8 horas da manhã levará para ele uma versão redigida, uma versão suavizada. Por quê? Porque o presidente não pode pegar o país no tranco. Um dos 2 vai ser o próximo presidente. Ele não pode chegar, sentar e falar assim, presidente, agora tem aqui essa pilha de coisa para você tomar noção. Não tem condição. Você trava o sujeito, é o que a gente está falando desde o começo da nossa conversa. Você tem que evitar a todo custo sobrecarga de informação. Por mais preciosa que seja a informação, por mais relevante que seja a informação, o cérebro humano tem capacidade, como qualquer coisa que a gente tem. Então, a partir daí, você tem esse detalhe interessante em que o presidente dos Estados Unidos ele já começa no primeiro dia sabendo 90% do que ele tem que saber. Nos dias seguintes, ele passa a saber os outros 10%, passa a saber 100%. Essa questão de você ter o relatório que é entregue por essa espécie de Estado-Maior, ela é colocada de uma maneira onde você tem uma situação que aí sim a gente chega, então, nessa trilha que nós seguimos desde o início, a algo que é diferente de alguém que está fazendo uma pesquisa para entregar uma informação, que é diferente de um assessor, que normalmente tem um pedaço de uma informação. O que é o assessor? É aquela pessoa que você chama para te esclarecer alguma coisa. Se você prestar atenção numa reunião do G8, G7, cada hora eles mudam o título, né? Você vai ver uma roda de presidentes, que são as pessoas mais poderosas do mundo, e atrás dele uma segunda roda, que são os assessores. E assessor, se chama de assessor, normalmente a pessoa acha que o assessor é o office boy, o assessor é a secretária. São generais 4 estrelas, são ministros de Estado, são secretários de Estado. Então, na hora que o presidente ele tem uma dúvida em alguma questão, ele não sabe exatamente um dado, uma informação, ele sinaliza para o assessor dele que está atrás, ele se aproxima e ele pede, olha, eu preciso da informação tal, eu preciso do dado tal para me ajudar a raciocinar, a pensar.
E ele passa, ou ele se comunica, ou ele sai para pegar, e ele volta com aquilo. Então, o assessor, ele ajuda a formar uma imagem. Ele ajuda a com que o decisor entenda o que está acontecendo. Mas nenhum desses dois se aproxima da questão desculpe. Eu raciocinei duas coisas ao mesmo tempo, acontece muito isso. É igual o computador, né? Os dois se chocam naquilo ali. Né? Onde você tem a questão da orientação, porque orientação você vai trabalhar com ação. E aí nós chegamos no ponto, juntando, empacotando tudo isso que a gente falou, do seguinte: qual é a função de quem faz essa orientação? É dar para o tomador de decisão o que ele precisa. Não é informação, não é sigilo, não é peça do quebra-cabeça. É uma ação, uma linha de ação. Voltando lá no exemplo primeiro que a gente deu lá do buffet, lá daquele self-service. Como é que seria a questão com o tomador de decisão, um estado maior, né, como orientação, seria o quê? Ele não entra na fila. Ele vai para a mesa, o orientador vai lá, vê quais são as opções, ele já conhece a cabeça do tomador de decisão, vai ao tomador de decisão e fala o seguinte: olha, o que tem de melhor lá para você hoje é isso, isso e isso. E eu recomendo esse aqui que eu conversei com o cozinheiro, e os ingredientes chegaram aí há 2 horas, estão fresquinhos. Ou seja, você não entrega para ele opções, isso é uma questão de assessoria. Não estamos falando disso. Você entrega para ele linhas de ação. Você entrega para ele algo que ele vai pegar uma caneta, assinar e ordenar. Ou seja, é um crescendo. Normalmente a pessoa vem de onde? Ela vem lá dessas áreas de pesquisa. Ela trabalha com informação, com sigilo, com esse tipo de situação. Com o tempo ela vai migrando, ela passa a ser um assessor, então ela já começa a poder entregar alguma coisa mais consistente, mas ainda são pedaços para a formação de uma imagem na mente do decisor, quer dizer, o mapa mental do decisor. E aí, com o tempo, ou seja, você tem uma boa bagagem, um bom tempo nisso aí, você está apto a começar, né, eventualmente, como um assessor do orientador, para lá na frente, é igual um copiloto, né, que chega a piloto depois, para você ter condições de chegar a um presidente. Nesse exemplo nosso do almoço, o que ele pode falar? Olha, o melhor que para você é esse aqui por causa disso. Ele pode falar, ok, pode trazer. Ele pode falar, olha, mesmo com essa informação, eu acho que eu ainda quero mais uma informação sobre os outros, que eu estou mais voltado àquele outro prato ali. Vamos ver se eu descarto realmente o outro, mas eu prefiro mais o outro, independentemente da sua avaliação, para mim o outro está melhor. Ou ele pode falar, não gostei de nenhum deles. Vamos começar de novo, vamos para outro restaurante, não tem nada bom aqui para mim hoje. Ou ele pode até falar o seguinte, olha, hoje eu acordei com vontade de comer tal coisa. Não interessa o que você falar. Tá? Tem isso aí? Tem, eu quero comer isso. Ou seja, o tomador de decisão é soberano, o decisor é soberano. Ele vai falar aquilo que importa. A você cabe, dentro da expectativa, possibilidades, dentro do ambiente, passar para ele aquilo ali. Olha, as melhores opções são essas, a opção ideal é essa, por causa disso, disso e disso. No formato de Harvard, no formato da HKS, a Harvard Kennedy School, isso é um documento de no máximo 600 palavras, em que você, quando começa a aprender, quando você vai a ser treinado nisso, primeiro você acha que é impossível fazer. Você acha colocar toda essa quantidade de informação, porque você tem que falar, você tem que lembrar ele o que é aquilo, por que aquilo é importante. Pode ter dias que ele já conversou aquilo com você, ele nem lembra. O que é aquilo, por que aquilo é importante, qual a atividade, a utilidade daquilo para a questão nacional, qual é a situação, quais são as 3 opções, qual é a melhor opção e por quê. É impossível colocar isso na folha de papel, mas você consegue. Em algum momento você tem que conseguir, porque tem que entregar. Por quê? Porque você tem 5 minutos. A apresentação para o presidente dos Estados Unidos são 5 minutos. O tempo do presidente dos Estados Unidos é medido em blocos de 5 minutos. Você tem 1. Ele pode dar mais blocos para quem ele quiser. Quando ele recebe um chefe de Estado estrangeiro, ele dá 2, 3, 5, 10 blocos, não tem problema. Mas cada 5 minutos que ele passa com mais alguém, é uma outra agenda dele que está atrasando. Quando ele começa a fazer isso ao longo do dia, ele chega lá
no final da tarde, uma dúzia de coisas ainda para fazer e uma série de pessoas insatisfeitas. Então ele não pode atrasar a agenda dele, porque a agenda dele é de personalidades mundiais. Então você não tem mais que 5 minutos para apresentar uma situação, por exemplo, o que eu faço no Irã? Eu jogo uma bomba nuclear no Irã? Eu avalio Israel num ataque a uma usina nuclear? Eu coloco soldado no solo? Eu faço um bloqueio econômico? Você vai falar isso. Você é que tem que dizer isso para ele. E tem que mostrar para ele qual é a melhor opção. Então, assim, busquei abarcar nesse primeiro momento, né, nessa primeira palavra, alguma coisa que dê, né, um pacote um pouco mais completo, né, respondendo a sua pergunta. Espero ter pelo menos caminhado nessa direção, para que a gente entenda de onde surgiu, o que é, o que faz, como diferenciar dos demais, o que realmente alguns mitos que a gente vê por aí. E o maior mito é exatamente esse. O seu tomador de decisão vai ler o seu relatório de inteligência. Não, ele não vai. Ele não vai ler. Ele vai te agradecer, achar maravilhoso, sensacional, vai parabenizar, mas ele nem abriu. Se você perguntar para ele, você não vai fazer isso, mas se você perguntar para ele o que mais você gostou ali, ele vai engasgar, ele vai tossir, porque ele não tem a menor ideia do que estava escrito. Mas isso é porque ele está preservando a sanidade mental dele. Ele precisa disso. E, por incrível que pareça, a solução foi dada em 1939, aperfeiçoada em 1953, atualizada em 2001, colocada de uma maneira muito próxima, nós estamos falando em 2004, e até hoje, se você for na maioria das organizações, ninguém tem a menor ideia de que funciona desse jeito. Muito obrigado pela atenção. Pegando o gancho com isso que você acabou de falar sobre as organizações, né? Conta pra gente como estruturar esse serviço nas organizações. É fundamental, né? Nós estamos falando, se alguém está entusiasmado, olha, eu preciso disso, eu acho interessante, eu sou um decisor, eu quero. Ou melhor ainda, né? Achei a minha cadeira na empresa. Para quem quiser trabalhar com isso, a cadeira está vaga. Na verdade, ela não existe. Então, a melhor coisa que você pode fazer, é se candidatar. Né? Chega para o seu presidente e fala o seguinte, olha, faz um resumo disso que eu falei, leva para ele e fala assim, ó, onde dá certo, funciona assim, vamos fazer? A quem vai fazer? Eu faço, eu sei fazer. Aí como é que você se prepara para isso? Né? Não adianta ir com a cara e com a coragem. Se você não tiver alguma bagagem, algum tempo nisso aí, você vai... Se ele te ouvir, se fizer a loucura de te ouvir, vai jogar a empresa no chão. Porque você vai começar a falar para ele linhas de ação, tomadas de decisão, que você não está preparado para fazer. Né? Você vai acabar entrando em parafuso também, vai acabar se complicando. Basicamente, quem vem dessa área, vem da área que trabalha com sigilos. O pessoal gosta de chamar de inteligência. Né? Enfim, quem trabalha com essa área está mais preparado para entender a posição do tomador de decisão com relação às informações que são mais sensíveis. Aquela informação que ela leva realmente à tomada de decisão. A partir daí, você tem que ter alguma experiência com assessoria. Você já assessorou decisão? Seu presidente já pediu a sua opinião em alguma situação? Você foi útil para ele de alguma forma? Se você não foi, começa a ser. Começa a eventualmente se colocar na posição de levar para ele pedaços de informação, pedaços valiosos. Você vai começar a competir com o pessoal da área de pesquisa, com o pessoal da área de sigilos, e aí você não tem o filho do presidente para colocar junto a você para evitar isso. Né? Lá atrás o presidente tinha. O que vai acontecer quando você começar a desabrochar é que as pessoas vão começar a ver o que você está fazendo e vão começar a buscar essa posição, que é uma posição de prestígio, uma posição interessante, excelente remuneração, currículo nem se fala, né? Uma linha de currículo onde você não vai ter um competidor nisso aí, mas você vai ter que se esforçar. Você tem que se esforçar muito. O que é uma dica boa para isso? Tá? Foque na sua área muito específica, que é onde você conhece. Você conhece tudo daquela área sua. Você é a pessoa que conhece, ou deveria ser a pessoa que mais conhece. Comece a valorizar aquilo que você sabe e aquilo que interessa ao tomador de decisão. Aí você tem outro problema. Se você não é o líder da sua área, se você não é o diretor da sua área,
Você vai estar passando por cima dele. Então também não é uma boa política. Ou seja, acaba que toda saída que a gente vai tentando achar, você vai tendo um bloqueio. Então, cabe a cada um localizar qual é a forma mais factível, dentro da realidade dele ou dela, a forma mais factível de você levar ao conhecimento do decisor que você é uma pessoa importante para a decisão. No momento em que ele começar a enxergar que você tem algum valor para o processo decisório, aí você saiu daquela primeira etapa de ter as informações, que, enfim, tem alguma criticidade, tem alguma sensibilidade, para essa segunda etapa, onde você vai colocar peças no quebra-cabeça, ajudar a montagem do mapa mental dele, que também ainda não é o que importa para o tomador de decisão, mas ele valoriza muito isso dentro da questão estrutural, dentro da questão empresarial, corporativa, você se mostra uma pessoa valiosa, e para você mesmo, eventualmente você pode, naquela empresa, não chegar nessa situação, mas numa próxima empresa, né, hoje a mobilidade das empresas é muito grande, numa próxima empresa você pode ter alguma coisa relevante, ou até ser chamada por uma outra empresa por ter a relevância da sua empresa. É interessante que a gente vê alguns profissionais que eles não executam plenamente isso na sua própria empresa, mas eles se capacitaram tanto que chama a atenção de uma outra empresa, que precisa disso, que valoriza isso mais que a empresa atual. Então você acaba se preparando para a sua empresa, você está se preparando para uma próxima também, ou para um convite. Receber um convite para um almoço, né, onde você vai ser sondado se você quer ajudar outra empresa naquilo que você não está sendo, eventualmente, bem aproveitado na empresa atual. E aí, com o passar do tempo, você então vai estar junto a algum orientador com mais experiência e vai começar a segui-lo, até que lá na frente você tenha uma condição de sozinho, né, começar a alçar voo. Um currículo específico nessa área, ele não começa com uma área, exatas ou biomédicas ou humanas, ele não existe isso. A pessoa tem que ter uma vontade, né, de aprender. A pessoa tem que ter a vontade de aprender muito na sua área, tudo que ele possa fazer isso. E aí, ela tem que se capacitar também numa coisa que às vezes as pessoas prestam pouca atenção, que é a capacidade de apresentação. Lembre-se que você vai fazer uma apresentação para o topo da sua organização, para a pessoa que manda na sua organização. Quando você falar, você tem que ser muito preciso. Quando você apresentar, não pode ter erro no seu PowerPoint. Quando você entregar um documento escrito, não pode ter uma vírgula fora do lugar. Então, faça um curso de português, estude bastante, aprenda as técnicas de PowerPoint, atenda como fazer uma apresentação agradável, aprenda a tirar aquela quantidade de coisa escrita do PowerPoint. A pessoa enche a tela de coisa escrita, e se você chamar o flanelinha da rua para ler, ele vai ler a mesma coisa. Você não transmite competência nenhuma com aquilo. Você põe uma tela lá toda escrita, parece um livro. Aí você começa a recitar aquilo para alguém. A mensagem está passando o seguinte: olha, eu tanto não sei isso que eu tenho que escrever para lembrar. Então, se você conseguir fazer uma apresentação onde você tenha só imagens, é dificílimo fazer isso. Muito difícil. Mas se você puder se ater a uma apresentação que tenha apenas imagens, ou que seja o máximo possível de uma imagem por tela, 2 imagens por tela, para que seja uma ajuda à sua apresentação e não uma bengala, para você se apoiar, para você lembrar o que você tinha que falar, você vai chamar a atenção positivamente. Então, aprender a apresentar, aprender a falar, aprender a dialogar e, extremamente importante, falar aquilo que você tem uma certeza absoluta. Tem exemplo que eu gosto muito de colocar, que é interessante, que é o seguinte: o orientador estratégico ele é escolhido entre pessoas que têm absoluto conhecimento daquilo ali. Ele tem que saber muito mais que a pessoa para quem ele está orientando. É fácil lembrar o nome, você pode pensar no orientador de TCC. O que é o orientador de TCC? É aquele sujeito que você chama e ele fala: olha, eu recomendo a você fazer isso, colocar essa fonte, acrescentar mais isso aqui, colocar mais aquilo ali, forçar um pouco mais nisso, tirar essa fonte, que ela não é relevante, enfim, ele te orienta, você não é obrigado a fazer.
Ele está te dando o que é o melhor. Por quê? Porque ele é um pós-doutor. Ele é uma pessoa que ele tem uma experiência muito maior que a sua. Então, provavelmente, ele está te dando uma orientação correta. Provavelmente. Onde que isso pode errar? Isso pode errar? Pode. O presidente Jimmy Carter, a maioria vai lembrar dele, né, já um pouco antigo, 1974. O presidente Jimmy Carter, ele, na Segunda Guerra Mundial, ele foi tenente da Marinha dos Estados Unidos. E ele foi um dos jovens escolhidos para fazer o programa do submarino atômico, o primeiro submarino nuclear dos Estados Unidos. Então, quando ele assumiu como presidente, ele sabia sobre energia nuclear muito mais que o secretário de energia dele. É esse ponto em que você tem que entender o limite do qual que você vai falar. Provavelmente, o secretário de energia do Carter tinha um cuidado gigantesco em falar com ele qualquer coisa de energia nuclear. Porque provavelmente ele saberia muito, mas ele teve experiência prática. Ele estudou isso para fazer o submarino. Provavelmente o secretário era um político, como normalmente são, que foi indicado por uma questão política. Não necessariamente ele tinha muito conhecimento. Então você tem esse limite que é extremamente importante. Vai falar, vai colocar linhas de ação, vai dizer ao presidente o que é para ele fazer, esteja muito, muito consciente do que você vai fazer. E isso você consegue realmente com o tempo. Acredito que seja isso. Posso fazer um comentário? Que assim, independentemente de ser orientador estratégico ou não, eu acho que é um diferencial profissional em qualquer carreira, em qualquer coisa, que é muita questão de, ok, não leia o PPT, né? Explique o que você quer trazer, coloque a sua ideia de forma objetiva, com fatos e dados, mas de uma maneira objetiva, pensando no público que vai receber. Né? O público faz toda a diferença na hora que você que você constrói o teu documento. Isso faz toda a diferença e faz com que as pessoas te olhem de maneira diferente. Isso é, excelente. Eu faço um teste interessante. Eu tenho muita maldade em mim. Tá? Eu faço muito teste com as pessoas aí que vão me apresentar algumas coisas. A pessoa às vezes passa um sufoco ali. É muito comum, quando alguém vai fazer uma apresentação, eu pedir para a pessoa desligar o PowerPoint. No meio da apresentação. No meio da apresentação. Deixa ela confortável, tranquila, vai falando, vai lendo aquilo ali, que todo mundo fica lendo, né? Porque não lembra, porque não sabe. E aí, no meio, depois de uma meia dúzia de telas, eu falo assim, escuta, desliga o projetor. Eu peço a alguém, vai lá e diz, pode continuar a sua apresentação. Qual percentual de pessoas você acha que consegue fazer isso com sucesso? Deve ser baixo, né? Pouquíssimas. Vou te falar um negócio. Não prestou atenção. Vou te falar um negócio triste. Até hoje, ninguém. Não teve uma única pessoa. Uma vez eu fiz parte de uma banca de avaliação de um trabalho. E o sujeito estava ali meio assim, falando e tal. Eu falei, esse sujeito ele não tem muita ideia do trabalho dele, não. Aí eu perguntei o seguinte, qual é o nome completo desse autor aqui? Porque todo mundo cita, né, o nome do autor como está na BNT, né? O cara vai, copia, corta e cola, Roswell, vírgula Andrew. Né? Eu falei, ok, qual é o nome do Andrew aqui? Qual que é o nome completo dele? Eu sabia. Ele não sabia. Ele não tinha ideia do que era. Então você pega o cara que corta e cola, você pega o cara que pegou o PowerPoint, alguém ajudou a fazer, você pega o sujeito que entrou na internet, saiu pegando fontes ali e vai colocar. Não faça isso. Se você não sabe, não vá adiante. É muito pior, você vai se queimar. Fica naquele limite que você tem. Se o seu limite é pequeno, melhore, amplie, aperfeiçoe. Faça o seu limite, expanda o seu limite. Mas não tente fazer isso. Ontem mesmo eu estava lendo aqui, só para fechar uma curiosidade, estava lendo aqui uma questão de currículo, né, apresentação para trabalho, que o pessoal faz de entrevista de emprego. Aí a pessoa falou que achou curioso porque no currículo que ele recebeu da pessoa estava falando que tinha inglês avançado, mas o cargo não pedia. Ele achou engraçado e falou, olha, curioso, né? Aí quando a pessoa chegou lá, fez duas perguntas, né? Como é que você está e qual que é o seu nível de inglês? Em inglês, né? Perguntou isso em inglês. Diz ela que a pessoa olhou para ela e falou assim, não cheguei nesse nível ainda não.
Não entendeu, a pessoa perguntou como é que você está hoje, né, e qual que é o seu nível de inglês. Em inglês. E a pessoa que escreveu que tinha currículo, inglês avançado, não, eu ainda não cheguei nesse nível, estou treinando, estou estudando, calma lá. Assim, não passe vergonha, o grande recado é esse. Tá? Porque a gente está falando aqui do orientador estratégico. Quem está antes do orientador estratégico? O assessor decisório. Quem está antes do assessor decisório? Aquela pessoa que trabalha na área de pesquisa, na área de sigilos. Então, esteja onde você esteja, no momento e no local que você, da sua carreira, tá, saiba até onde você pode, até onde sua perna alcança. Porque é preferível você não ter uma oportunidade do que estragar o resto da sua carreira naquela empresa sendo pego na mentira. Maravilha. Bom, Sus, me permite, eu gostaria de mandar um abraço aqui para os amigos que estão acompanhando a gente aqui, professor Cláudio. Começando lá, o Alan Silva, lá de Cotia, nosso grande amigo Daniel Xisto, em todas aqui, obrigado pela presença aí, viu, Daniel Xisto? A exemplo dele, o Daniel Dantas também, sempre com a gente, o Júlio Valeriano, o Rui Barbosa de Santana, grande amigo, Maria Alice está querendo levar o professor Cláudio para palestrar lá para ela, tá? Depois eu passo o contato aqui, o professor vai falar como consegue acioná-lo aqui. Grande amigo Antônio Mota, um abraço aí para você, Mota, Moisés Mussa, o Leandro Martins, Márcio Jeremias Sduniak, grande amigo, o Ricardo Valério, lá de Tatinga, Ana Paula Chaves, o Rafael Rocha, o Rômulo Diniz, o Leandro Honório, toda a galera ligada aqui com a gente, acompanhando. Eu agradeço de coração aí realmente a participação de vocês, as interações, o pessoal gostando muito aqui, professor Cláudio, da tua palestra, da tua exposição de ideias e, assim, realmente eles entenderam que o tema é extremamente relevante, um tema diferente, né? Vou trazer aqui para a gente. Então, professor Cláudio, até para a gente, né, dar uma ênfase nessa questão, você comentou da preparação, assim, de forma bem objetiva, o que tem que constar no currículo de um orientador estratégico? Muito bom. Eu vou fazer uma observação antes de mais nada. Eu estou falando aqui no celular, então não estou vendo nenhuma pergunta. Eventualmente está tendo alguma pergunta, só para deixar claro às pessoas que eu não estou fazendo pouco caso, que eu não estou vendo mesmo, só estou vendo o rosto do pessoal aqui. Mais tarde, peço aí a coordenação que junte aí todo esse texto, aí depois corte e me envie do que foi falado ao longo do tempo, porque eu só estou vendo o rosto do pessoal aqui. Mas agradeço aí, eventualmente, as perguntas e considerações, e vou lê-las todas depois com especial carinho, especial cuidado. Nós tocamos esse assunto há pouco, né? Vamos, como você falou, ter um foco nisso aí. O primeiro ponto de atenção das pessoas é saber se ela pode chegar nesse nível. Mesmo se ela se interessa, tem gente que não interessa. Tem gente que não tem nem condição psicológica de ter uma responsabilidade dessa. O sujeito, você falar que ele vai fazer, a empresa vai pegar um investimento de 5 milhões de dólares e colocar no que ele falar que vai fazer, porque é ele que vai avaliar aquilo, ou ele é a equipe dele. E se der certo ou errado, o problema é dele, apesar da assinatura ser do presidente. Quem vai pagar o pato é ele, porque sempre acontece isso, né? O presidente, ele não tem responsabilidade. O presidente é a pessoa que mandou fazer. Na hora de explodir o problema, explode em quem falou para ele fazer. É uma questão interna que não aparece, mas é bem pesado, né? Na hora que você coloca alguma coisa difícil ali, uma decisão ruim e é seguida, você tem que dar bastante explicação depois, eventualmente tentar sobreviver na sua situação. Mas o primeiro ponto, passado isso aí, se você tem, né, se você acredita que tem uma condição psicológica de trabalhar com isso, uma condição intelectual de trabalhar com isso, você gosta, né, como foi falado há poucos minutos, né, de estudar, de aprender, de melhorar, de ir adiante, num ponto, que é aquele ponto em que você vai fazer, calcar a sua carreira, eventualmente, é irrelevante de onde você vem. Você pode vir de áreas exatas. Eu sou de área exata. A área exata, ela tem uma visão de mundo que a área de humanas difere, que a área de biomédicas difere. Então, um médico, um engenheiro, um arquiteto,
um filósofo, cada um, eventualmente, pode chegar numa decisão diferente ou numa linha de ação diferente. Porém, o que vai acontecer? O fato é um só. Não tem como você fugir do fato. Ou seja, você tem uma missão. Olha, o que eu preciso fazer para essa situação aqui? Qual que é o ideal de ser feito para essa situação? Essa é, na verdade, a gente resume numa frase, né? É para eu fazer o quê? É a frase que a gente ouve o tempo todo. Né? O telefone toca, você pega o telefone, bom dia, é para eu fazer o quê? Tem livro, né, doutor? O professor, tem livro, né? Vai comentar aí para mim? Essa frase ela é tão recorrente que eu acabei escrevendo um livro, né, o meu livro mais recente, com esse título. É para eu fazer o quê? Porque é a frase que eu escuto o tempo todo. Quando a pessoa recorre a você, se você é um ativo, né, ou um recurso que está à disposição dela, ela lembra de você nisso. Se o dente dela doer, ela vai no dentista. Se ela tiver um problema qualquer com a lei, ela vai no advogado. Mas se ela tiver que tomar uma decisão empresarial, ela lembra eventualmente de você. Então, se o telefone toca, se o seu telefone toca lá na sua sala e você está na empresa para isso, você pode saber que do outro lado você vai escutar para fazer o quê? Aí você vai para a sala da pessoa, ela te explica qual é o problema. E aí é que você tem aquela questão. Fulano, Beltrana, Ciclano vão enxergar aquilo ali com as lentes os quais eles se prepararam a vida toda, os quais fizeram que seguisse aquela carreira, os quais fizeram com que ela tomasse as decisões que a levaram até a empresa, que a levaram até aquele cargo. Só que quando você tem uma decisão a tomar dentro da empresa, ela é o mesmo problema para qualquer um. Então, o que vai acontecer é que, nesse momento, acontece algo extremamente interessante, é a pessoa utilizar a bagagem única dela em proveito disso. As pessoas acham que, às vezes, a pessoa ser formada nisso ou aquilo, ou ter estudado isso ou aquilo, ou ter seguido a carreira essa ou aquela, é pior para aquilo ali. Às vezes pode ser interessante. Porque tem uma visão diferenciada. O mais comum nessa área é que você trilhe caminhos não trilhados. Porque os problemas nessa área são problemas inéditos. Você não tem nessa área alguma coisa que já aconteceu, porque o que já aconteceu já tem resposta. É muito aquela questão de você colocar num curso, por exemplo, eu vou fazer um curso aqui sobre tomada de decisão. Bacana. Qual que é a disciplina que tem que colocar? Eu vou falar uma coisa interessante. No meu entendimento, uma das disciplinas mais importantes de um curso de tomada de decisão, ou de um curso que seja de assessoria decisória, ou seja o que for isso aí, uma das matérias mais importantes que obrigatoriamente tem que estar no currículo é estatística. Mas estatística, pelo menos 2 períodos. Tá? Não pode ser a primeira disciplina, senão o cara desiste. Você põe estatística como primeira disciplina, o cara vai embora, ele não entrou ali para aquilo, ele desespera. Então você tem que dar um gostinho do curso, tá? Dá pelo menos 6 meses, 1 ano para o sujeito. E, não, esse curso é bom. Aí você põe estatística nele. Aí ele aguenta. Porque é muita matemática, é muito complicado, é muito cálculo, né? Difícil de pegar isso aí. Você vai ver os teoremas, você vai ver as questões todas, onde você vai ver ali os princípios, né? Que são estudados desde sempre aí, as lógicas. Para que você tem que estudar tanta estatística, com tanto afinco? Para entender corretamente que aquilo ali não vai servir para nada. É muito interessante isso. Se o sujeito que não vai usar estatística, ele não entende isso, ele vai querer usar estatística. Estatística nessa área é absolutamente inútil. Porque nada do que você vai ser chamado para resolver já aconteceu. Se estatística fosse relevante para você ver, vamos colocar uma situação, por exemplo. Você é chamado, vamos colocar aqui dentro da área de segurança, inclusive, você é chamado para verificar o seguinte, nós precisamos entender aqui, fazer uma avaliação, e a avaliação é sempre de futuro, né? É uma das questões que era de sigilos, é curiosa, né? Você vai nas polícias, sempre tem uma área de inteligência lá dentro, tá? Que nunca é inteligência, é investigação. Porque a doutrina fala que inteligência é futuro, é planejamento, é assessorar tomada de decisão. Passado e presente é investigação. 100% das agências que eu conheço
são investigação. Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, todas elas trabalham com passado. Aí você pega o jornal, tá lá, a área de inteligência da polícia, não sei da onde, prendeu fulano. Prendeu fulano? Essa área, ela informa. Ela não vai para a rua fazer isso, ela não tem nem arma para fazer isso. Então você começa a ver as discrepâncias no jornal todo dia. Todo dia você vê isso. A área de inteligência investigou tal coisa. Investigou? A doutrina fala que investigação é passado e presente. Para que é investigação? Para você dar autoria e materialidade para um processo judicial. O que o pessoal faz é instruir um juiz. Não tem nada a ver com o tomador de decisão que vai pensar o futuro da organização. E aí você pega essa situação e coloca estatística nisso aí. Então vamos ver. Você recebe, você está numa área de segurança, numa área de informações, numa área de inteligência. E você recebe a seguinte situação: olha, precisamos saber qual é o presídio que vai ter a próxima fuga. Nós temos que analisar e ver qual que você acha que é o presídio que vai ter a mais próxima fuga. Na estatística é a coisa mais simples do mundo. É o que teve o maior número até hoje. Super simples. Super simples. Não precisa fazer esforço nenhum. Qual aeroporto da Europa vai ter o próximo ataque terrorista? O que teve mais, é só olhar a estatística. Então, é tão importante para quem está nessa área entender que estatística, ela, além de inútil, ela orienta mal o raciocínio prospectivo, não é o raciocínio de avaliação, nem de investigação, que você tem que fazer o sujeito estudar muito, muito, até não aguentar mais. Você entendeu? Você entendeu completamente, corretamente? Ok, nunca mexa com isso. Nunca use isso. Pode ir em qualquer estatuto, tá, de organização pública de segurança, organização de segurança pública. No estatuto está lá que essa área faz estatística. Qualquer estatuto. Uma das atribuições, fazer estatística de acontecimentos. Para quê? Vai te servir para quê? Um dia eu passei um aperto muito grande, vou fazer aqui uma observação que é interessante. Passei um aperto grande, estava dando uma aula, que era uma pós-graduação, ela era aquela aula sexta e sábado. Sexta-noite e sábado o dia inteiro, né, numa cidade próxima aqui de Belo Horizonte. E aí, de madrugada, né, a gente fica de madrugada atento ao que está acontecendo, né? Você não pode ser pego de surpresa para dar aula, fui para o hotel, jantei e tal. De madrugada estava ali vendo as últimas notícias antes de dormir. Houve um ataque numa praia, não me lembro se próximo a Israel, alguma coisa assim, com metralhadora. E os terroristas chegaram com metralhadoras na praia e começaram a disparar. Porque você vai fazer o quê? Você vai correr para onde? Para o lado? Eles estão atirando para todo lado, correr para a água. Vai resolver alguma coisa? Talvez pouco. Só podia ver o pessoal correndo para a água e morrendo. E aí eu vi essa notícia e no dia seguinte, conversando com os alunos, logo no início, eu falei, olha, essa madrugada, alguém acompanhou? Ninguém tinha visto, né? O pessoal todo dormindo. Bom, como vocês acham que deve estar essa praia hoje, nesse exato instante? Um policial e um soldado a cada 50 metros com metralhadora e um colete municiado até onde não poder mais. Que é impossível acontecer duas vezes a mesma coisa, não pode acontecer. Então não tem nesse momento uma praia mais policiada que essa. Aí eu cometi a bobagem. Às vezes o pensamento vai mais rápido, né? A boca é mais rápida que o pensamento. Né? Eu falei assim, se fosse eu e quisesse fazer um atentado terrorista hoje nessa praia, eu alugava um avião com aquele de faixas promocionais, que ninguém vai prestar muita atenção naquilo, sobrevoava a praia e jogava uma bomba lá de cima, que não tem ninguém olhando para cima, só estou olhando no nível do mar. No mesmo momento eu já me arrependi. Vai que acontece isso hoje, eu estou complicado, né? Eu falei, sabia, né? Eu sabia, então não era para eu ter falado, mas já que eu falei, eu repito aqui. Mas o que adianta a estatística nesse momento? Nada. Então eu estou fixando muito nesse ponto, porque a sua pergunta ela é muito clara e muito pontual, o currículo de quem está interessado em trabalhar com isso. Tá? No currículo tem que ter muita estatística. Tem que ter feito, aí começa o pessoal de ciências exatas a ter uma certa vantagem, você corrige isso com a pós-graduação, você corrige isso com um curso, enfim, de alguma maneira. Né? Mas desde que você saiba por que você não vai usar. Se você não souber por que você não vai usar, você vai ficar tentado a usar. Aí você contamina o seu trabalho. Você vai, sem querer, colocar ali aquele detalhezinho que vai lá no final impactar o resultado e te dar alguma coisa
que não é o melhor que você pode fazer. Mas em relação à formação da pessoa, né, o currículo, no caso, a formação e a experiência, formação, um filósofo é excelente. Filósofo, ele vai enxergar o que ninguém enxerga. Ele vai ver além. Ele vai chamar a atenção de detalhes que passam despercebidos para todo mundo. Tá? As reflexões da professora. Não tenha dúvida que ele vai levar as pessoas a refletir. Um médico é excelente, porque o médico ele é treinado para quê? Ele é treinado para localizar doenças que às vezes não estão, às vezes a sua manifestação ela não é coerente com a origem. O médico ali tratando, o sujeito não está dando resultado, ele começa a perceber que aquilo ali não é um produto do que ele achava que seria. A gente chega lá tossindo e tal, fala, isso deve ser um resfriado. Aí não resolve. Aí ele começa a fazer um novo diagnóstico. Bom, se eu dei esse medicamento e não era resfriado, pode ser aquele outro ali. O medicamento também não surte efeito. Aí ele vai num terceiro, num quarto, até que ele localiza. Fala, ó, tá aqui, ó. O diagnóstico teve que ser ajustado, tá, com base nos resultados. Então o médico é excelente para isso. Qualquer profissão que você falar, é excelente para isso. Quem é da área de segurança, que é o grande público que está aqui, já está talhado para isso. Quer dizer, ele já trilhou tudo que ele precisa. Ou ela, desculpa. Ele no sentido, né, do Homo sapiens. Né? Não vamos falar aqui da mulher sapiens, nem de estocar vento e nem de prestigiar a mandioca. Né? Isso é para outras pessoas. Mas o fato é que você tem, na área de segurança, a pessoa pronta para isso. Ela já está trabalhada, ela já mexeu com isso, ela sabe lidar com as questões, ela reage bem ao inesperado, isso é fundamental. Porque quando você recebe o telefonema com a famosa expressão, é para eu fazer o quê? Alguma coisa deu problema. Alguma coisa não está boa. Então você entra em contingência. Então, eventualmente, você vai encontrar com esse presidente numa sala de contingência, numa sala de gerenciamento de crise. Você vai encontrar com essa pessoa já em pânico, já em desespero, com outras pessoas tão em pânico ou mais com ele ao redor. Você entra num clima de histeria. Na hora que você é chamado em determinadas situações, você chega no local ali, parece a gaiola das loucas. Todo mundo desesperado, todo mundo histérico, o presidente enlouquecido. E aí você tem que ter o mínimo, né, de calma, vamos dizer assim, talvez seja a melhor palavra, né, o mínimo de tranquilidade, melhor ainda, para poder buscar realmente uma solução, procurar entender qual é o problema, que o problema às vezes é você falar aos gritos, o problema às vezes é ser julgado em cima de você aos gritos, com 3 ou 4 tentando explicar melhor. Não é bem assim, é assim, não, tem aquilo ali, tem aquilo ali. E se você entrar na onda, você fica igual aquele salva-vidas que vai tentar salvar o sujeito e acaba morrendo afogado, porque o sujeito que está morrendo se debate e leva o salva-vidas junto. Infelizmente, você não pode usar a técnica do salva-vidas, que é desmaiar a pessoa. Salva-vidas, quando vai salvar alguém que está muito agitado, né, não fica parado e vai levar o cara ao fundo, às vezes ele desmaia a pessoa para poder socorrer a pessoa. Infelizmente, ele não pode fazer isso com o presidente da empresa. Né, e nem com meia dúzia de assessores e vice-presidentes, não sei mais o que está ao lado ali. Mas, no mínimo, manter a calma. Tá preparado para uma pressão violentíssima, aquela pressão que faz o diamante, como diz o outro. Né? Então, você tem que estar preparado, né, para transformar o carbono em diamante. Só que é você que é o carbono. Porque te chamaram para quê? Porque você vai resolver o problema. Tudo que tinha que fazer já foi feito. Tem mais ninguém para fazer. Tá? Ó, pega o bate-fone aqui e liga, né, o telefone vermelho, e liga aqui, porque a pessoa tem que vir resolver isso aqui. Quem pode fazer isso? Qualquer um. Qualquer um. A gente está falando aqui meia dúzia de questões, deixando muito claro que não tem nenhuma restrição. Cabe à própria pessoa transformar o que eventualmente ela pode entender como sendo deficiência numa vantagem. Quantas vezes a gente não consegue transformar o que a gente acha que é uma deficiência em vantagem? A história ensina isso. Pessoas que eventualmente tinham que poderia ser encarado como deficiência foram as pessoas escolhidas depois exatamente por aquela característica. Por quê? Porque só ela podia fazer aquilo. Então, o recado que eu deixo no sentido, né, das pessoas que
estão entusiasmadas, interessaram, acham que isso aí é alguma coisa que tem relevância, que é importante para a carreira dela, é uma cadeira que ela quer, ofereça essa cadeira ao dono da empresa. Praticamente nenhuma tem. E nós estamos falando de algo que foi vislumbrado em 1939. E se você me perguntar quais empresas têm, todas as 500 maiores da revista Fortune. Fortune 500, todas elas têm. Aí eu faço uma observação. O que não tem em nenhuma delas? Uma área de inteligência. Não tem uma empresa das 500 maiores que tem uma placa na porta, área de inteligência. Olha lá, o pessoal está ali. O pessoal que mexe está ali. Você vai apontar a pessoa que mexe com segredo, com sigilo? Faz o menor sentido. Alguém vai me corrigir em algum momento falando o seguinte, não, eu conheço pelo menos 2 ou 3 que tem. Falei, ok, no Brasil, com esse nome, explícitas, e se você buscar quem dirige a área, é interesse dele que isso existe. Porque no currículo dele está escrito isso. Então, infelizmente, a gente chega em situações, é importante colocar isso aqui, abrir o olho das pessoas, né, que muitas vezes na organização, grandes organizações, as grandes é mais fácil de esconder esse tipo de coisa, que são muito grandes, mas você tem algumas pessoas fazendo ali algumas coisas, com alguns títulos, que é importante porque ela tem esse título, não porque é relevante para a empresa. Um detalhe que não foi comentado no início aqui é que eu sou perito judicial na área de tecnologia desde 1997. Como perito judicial, os juízes me entregam processos para que eu então faça laudos, né, na questão técnica, envolvendo computadores, tecnologia, né, esse tipo de situação. Quantas e quantas vezes eu pego processos federais, estaduais, de milhões de reais. Porque quando você tem um processo envolvendo tecnologia, não é a padaria do Joaquim nem a quitanda do seu Zé. São montadoras, empresas de telecomunicações, são bancos, setor financeiro, que tiveram algum problema, alguma questão envolvendo redes de computadores, invasão, espionagem eletrônica. E aí você tem o quê? Você tem processos de milhões onde o advogado perde prazo. Onde o advogado esqueceu de colocar um papel. Você vê, você não pode falar nada, não é da sua conta. Mas você pega uma empresa gigantesca, num processo aí, sei lá, 20, 30 milhões, teve um processo aí que só o lucro da empresa seria 16 milhões de dólares. Então você pega um negócio desse e a empresa perde, não sabe por quê. Porque ela contrata o advogado e não vai ficar olhando o processo. Mas se a empresa pegasse o processo e desse uma lida, ela ia ver um juiz descascando o advogado. Você perdeu o prazo. O advogado desesperado, colocando no papel, meu amigo, você perdeu o prazo, você perdeu isso aí. Obviamente ele vai na empresa e dá uma desculpa, né? Não, injustiça, não sei o que. Ninguém leu o processo. Então estou colocando esse detalhe como uma chamada de atenção no seguinte, na sua organização, verifique se os nomes estão coerentes. Verifique se os títulos estão coerentes. Tá? Confuse, no Brasil recebeu o nome de Confúcio, né, em mandarim Confúcio, viveu 500 anos antes de Cristo. Nessa época, ele já dizia o seguinte, se uma palavra pode ser interpretada de 2 formas diferentes, você tem que retificar a palavra. Ele chamava de retificação. Você não pode ter uma palavra com 2 significados, porque senão você não consegue aplicar a lei. Se você não consegue aplicar a lei, o Estado vai falir. Então ele chegava a esse raciocínio, 500 anos antes de Cristo. Então verifique na sua organização, e isso, tudo que eu estou dizendo, é como se fosse para o dono da empresa. É isso que faz o orientador. O orientador, ele dá, eu estou dando aqui uma linha de ação. Faça isso. Você pode fazer ou não. Você pode achar uma coisa melhor para fazer. Você pode não fazer. Mas o que acontece é que quanto maior a empresa, mais você tem alguns títulos e alguns nomes ali, que eles estão há muitos anos ali, porque quem está naquele local tem isso no currículo. Se você tirar esse nome, ele acha que ele vai ser demitido. Então ele precisa desse nome, que é o que ele tem, porque há 30 anos ele faz isso. Então ele não deixa tirar o nome, ele não deixa a empresa evoluir. Depois que ele morrer, talvez façam isso. Ou seja, o interesse pessoal, o egoísmo da pessoa. A empresa pequena você vê com facilidade.
A empresa, quanto maior, mais fácil é de esconder esse tipo de comportamento. Então, nessa observação final, eu fiz aqui o que a gente faz para o tomador de decisão. Mostrei para vocês uma situação, vocês me perguntaram, mostrei para vocês uma situação. Olha, faça isso porque é interessante para a sua empresa. É assim que funciona a nossa área. Uma aula, né? Só isso que eu tenho para falar. Uma aula. Abre a mente. Gente, vamos encerrar nossa transmissão, mas temos próximos passos. Super importante avisar que ainda dentro deste ano a gente vai publicar uma aula magna com o professor Cláudio Rego, tá? E aproveitem. Tem muito conhecimento, é uma área que agrega muito e faz a diferença na carreira de todos. Eu super agradeço a audiência, a paciência, a atenção, o tempo. E, professor, suas considerações finais, por favor. Muito obrigado, como você falou, né, o tempo que é o que de mais valioso nós temos, porque você não pode comprar um segundo que seja, né? Ele não volta e você não consegue comprar mais um segundo. Aqueles que nos cederam seu tempo, aqueles que nos cederam a sua atenção, eu espero sinceramente ter estado à altura da expectativa e que o conteúdo tenha tocado alguém. O mais importante que a gente pode fazer é tocar a vida de alguém, é tocar a presença de alguém, e se foi útil para alguém isso aqui, para mim, já estou extremamente recompensado. Maravilha. Professor, também gostaria de agradecer, né, todo o ensinamento e mandar dois abraços aqui, que acabei faltando aqui na hora que eu fiz a rodada, para o Emerson Garcia. Um abraço aí, amigo, com a hashtag Vigilantes com Orgulho. Muito bom, Emerson. Obrigado pela tua presença aí. E para a família Trevisan também, que eu fiquei devendo. Abraço a todos aí e até o próximo grupo de estudos aí.